Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Muito bom, senhoras e senhores! Começando mais um episódio aqui desses nossos estudos de casos. E hoje eu tenho para mim, será um encontro muito especial, porque a convidada é super especial, inclusive ela é importada. A gente foi buscar ela lá no México. Então, a gente que tem, eu tenho para mim essa perspectiva, né, de privilégio, de poder aprender, sabe, com o olhar, com as vivências e experiências de outros farmacêuticos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Maria de la Asunción, diretamente de México, e conhecida desde pequenina como Juju, ou Yuyu aqui no Brasil, seria um YU, uma pessoa queridíssima, que na hora que eu falei, puxa, Juju, seria muito legal a gente fazer, gravar, e ela prontamente, Inácio, vamos só ver uma data. Então, Juju, muito obrigado, em nome, né, meu, claro, naturalmente, mas de todo mundo que está assistindo a gente, vai assistir a gente, ou vai escutar a gente. Muito obrigado por poder compartilhar aqui a sua história. Para a gente é uma honra, um prazer. Seja muito, muito, muito bem-vinda, tá? Não, eu que agradeço. Na verdade, eu gostaria muito de que as pessoas conhecessem não só a história de Yuyu, sino a minha visão do como está o farmacêutico aqui no Brasil e as diferenças lá no México, porque tem muitas diferenças. E às vezes as pessoas precisam de conhecer todo o que envolve, está em volta do trabalho realmente do farmacêutico, porque para ver as diferenças e aproveitar as coisas que se tem aqui no Brasil, condições de trabalho, a mesma, como que se diz, o mesmo formato de como trabalha o farmacêutico aqui em uma farmácia comercial, varejista, e como é o trabalho lá no México, por exemplo. Então, eu fico, nossa, feliz, agradecida e por isso quando falou para mim que se poderíamos fazer essa entrevista, eu falei sim, não ato, porque eu fico muito, muito, muito empolgada para que as pessoas conheçam. Desculpa que meu português ainda tenho muito sotaque. Mas olha, eu daqui eu entendo perfeitamente, viu? Perfeitamente. Perfeito, então. Tá muito português, tá muito bom. Juju, conta pra gente, Obrigada. como é que você chegou o que que te fez tomar a decisão de fazer farmácia? O que que te levou para farmácia? Ok, assim, eu quando tinha, que serían 17, estaba estudando, lá se llama preparatoria, que es un ensino meio como bachillerato, mais ou menos. Aí eu queria fazer psicologia, na verdade. E a minha mãe não gostava dela. Então falou para mim, não, psicologia não pode. Porque lá o papel da mãe é muito forte. Sobretudo onde eu nasci. Eu nasci na cidade de San Luis Potosí, uma cidade de província, que é muito enraizada nos jeitos do tradicionalismo.
Então minha mãe quando falou, não, psicologia não pode ser. Aí eu fiquei na dúvida entre medicina e enfermeira e farmácia. Aí pensei, medicina é meio complicado, é muito pesado, é muito... Não, em medicina eu acho que não vai para ali. Enfermagem também, né? Não. E quando conheci a farmácia, eu gostei. Nunca imaginei, na verdade, estudar farmácia, mas quando iniciei a estudar, eu gostava muito do laboratório, porque lá é voltado principalmente na química. De fato, a carreira da farmacêutica não se chama farmacêutica, se chama química farmacobióloga. Então, está voltada muito para a química, para análisis, para bromatologia, etc. E até depois do sexto semestre, inicia já em si, na farmácia, em farmacologia e tudo mais. Então, os primeiros semestres foram assim como meio, tá, eu gosto do laboratório, beleza. Os laboratórios são bem legais. São 5 matérias e 5 laboratórios. Então, era divertido. Muito puxado, muito estudo. Tem que estudar bastante. E aí, eu fiquei na farmácia. E eu gostei dela. Mas ainda tinha a imagem de querer trabalhar ou querer conhecer um pouco de psicologia. Só que quando saí, comecei logo a trabalhar e fiquei trabalhando e a psicologia já ficou como em um segundo plano. Demais. E ficou tipo um hobby, assim, uma coisa que você gosta e talvez até hoje se bobear ainda. E, assim, a farmácia ela tem uma conexão muito grande com a psicologia, né? Assim, Bastante, tá a parte bastante, sobretudo. também, mas até a parte do tratamento, para a gente conduzir um tratamento com eficiência, tem muita Uhum, psicologia ali, não é? bastante. Eu não tenho dado. Sobretudo quando tem contato com paciente, com pessoas, tem que ter um pouquinho de psicoanálise e psicologia para poder tratar e dar um melhor trato às pessoas, né? Eu não tenho dados do México, Juju, mas alguns estudos trazem para a gente que a cada 10 pacientes que tomam ali 5 ou mais medicamentos, somente dois, olha isso, de 10 somente dois polimedicados, né, com 5 ou mais medicamentos, entram de fato no tratamento. E uma parte dessa perda, 80%, veja só, é um trabalho nosso de psicologia para conseguir trazer essa pessoa para o tratamento. Então, é claro que tem outras coisas envolvidas, mas a importância dessas duas áreas juntas, né? E, Isso. e aí você se forma e vai trabalhar em farmácia, mas uma farmácia semelhante como as que a gente tem aqui no Brasil? O seu primeiro trabalho foi em farmácia? Não, Comunicando? não. Eu, quando terminei de a formatura, eu me formei. Meu primeiro trabalho foi na investigação, como técnica acadêmica. Mas foi no Instituto de Física. Foi totalmente diferente. Sim. Foi uma amiga que indicou para mim o trabalho. Um trabalho bom, porque era para a universidade de lá. Se chama Universidade Autônoma de São Luís Potosí. É era um emprego estável, era um emprego bom, boa paga e tudo mais, mas era só um técnico que ajudava a fazer compras, a organizar o laboratório e principalmente eram coisas mais voltadas para a física. Eu comecei a fazer algumas pesquisas con el Instituto Mexicano de Petróleo, com algumas coisas, mas era mais voltada para a química. Então, eu sentia carência de que não era meu lugar.
Eu precisava algo mais. Eu precisava parte da saúde, que era o que eu gostava bastante. E aí não estava tendo essa conhecimento, essa apertura, esse poder trabalhar com coisas que eu gostava em si. Que por isso estudei farmácia, né? Ou química farmacobióloga, em seu caso. Que maravilha. Então passou por essa fase e, e como que você enxergava a farmácia? Eu digo, o papel do farmacêutico, ele é reconhecido? Como que é a aceitação no dia a dia, a comunidade? É que assim, o químico farmacobiólogo lá tem a maioria, ou seja, quando eu me formei, fuimos, se mal não me lembro, 11 pessoas, 10 mulheres e um homem. Eram grupos pequenos. O que seria? Mais ou menos o 50% se foi para pesquisas, fazer maestria, doutorado, que é a maior parte das pessoas que querem querem se, ter sucesso dentro da farmácia, iam para pesquisa, investigação, maestria, doutorado e tchalala. O 25% desses 50% restantes ia para laboratório clínico. E muitas pessoas vão para laboratório clínico. E farmácia, acho que fui a única que foi diretamente para trabalhar em uma farmácia comunitária, varejista, assim. Porque, é, porque assim, a farmácia lá é muito estilo americano, dos Estados Unidos. Eu nunca gostei. Eu sempre tive esse problema, porque ou era como tipo um mercadinho, que até pão, presunto, detergente vendiam na farmácia, ou, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que é uma filial do Walmart, que é farmácia Bodega Aurrerá. Aí é um supermercado, ou um atacadista, mais ou menos, e a farmácia ficava bem no centro das caixas. Imagina entrar a um supermercado, estar nas caixas e ficar atrás das caixas com todas as gôndolas e com todos os produtos, as caixas de medicamentos expostas. E quando tinha muitas pessoas no supermercado, os dias de pagamento, que as pessoas chegam assim, muito vezes naquelas filas enormes para fazer os pagos das suas compras. Eu achei até frango descongelado acima de caixas de medicamentos. Assim, era frustrante. Uhum. Era frustrante. E o trabalho do farmacêutico é mais voltado para a administração, para todos os pontos de Anvisa, nesse caso, mais ou menos, registros, procedimentos normalizados, segurança dos medicamentos que tem mais controle, aquelas faixa preta, faixa vermelha, assim. E muito era voltado só para administrativo, vender. Meu ponto era passar os momentos que a Anvisa chegava e tinha que fazer todo o registro e as avaliações da farmácia em si, e as vendas. Era só meu papel. Inclusive lá, o farmacêutico não tem a possibilidade de poder falar com o paciente ao ponto de fazer assistência farmacêutica. Aí, o farmacêutico é só falar, por exemplo, para o paciente: eu tenho dor de cabeça,
levarlo para onde ficam os produtos para dor e já. Eu não posso falar mais nada. Aí o paciente, o cliente é o que pega, tem que olhar e tem que pensar e decidir qual medicamento levar. A dispensação do medicamento, porque eu quando comecei a trabalhar na farmácia, foi uma farmácia de uma rede que se chama Benavides. Aí eu tive a oportunidade de fazer parte de instrutores que pide a Anvisa lá no México, porque todas as pessoas que chegam a trabalhar numa farmácia têm que ter uma capacitação. Essa capacitação é de dispensação de medicamentos e também de como trabalha a farmácia em si. A limpeza, as entradas e as saídas de medicamentos, quando recebe medicamento do provedor, etc. Todos os pontos mais básicos de como trabalhar na farmácia. E aí eu falava para as pessoas, vocês não podem indicar ni falar para o paciente esse medicamento ou outro. Não posso fazer assistência farmacêutica do jeito que as farmacêuticos fazem aqui. E eu acho mais triste ainda que atualmente o farmacêutico não tem nem sequer a presença na farmácia. O farmacêutico, às vezes, só é para ter o registro, que consiga a farmácia poder trabalhar, mas o farmacêutico não fica ali. O farmacêutico só vai, assina, revisa tudo e sai fora. Para que o farmacêutico tenha um salário competitivo, tem que ter várias farmácias. Uau. Para poder sustentar-se melhor. Isso ainda nos dias de hoje? Ainda é pior hoje. Hoje não precisa farmacêutico. Hoje pode ser até um médico. Por quê? Porque quando começou a ser mais restrito a venda de medicamento de antibiótico, as farmácias fizeram o seguinte, colocaram consultórios de médicos, não de farmacêuticos, de médicos, para poder fazer consultas para as pessoas. Aí o médico faz a receita e ele dirige para que as pessoas comprem na farmácia. Inclusive pode ser farmácias que têm um custo da consulta mínimo, realmente muito barato, ou chamam assistência médica, ou assistência médica. Aí as pessoas não pagam nada, o médico faz uma consulta básica e a pessoa que faz vai e compra o medicamento. Aí o médico é o responsável da farmácia. Uau, ele é o responsável pela consulta, pelo diagnóstico, pela proposta de tratamento e pela venda do medicamento. Exatamente. Exatamente. É muito triste. Eu estive dando uma olhada para imaginando que pudesse haver sido melhorado nesses 7 anos. Eu tenho 7 anos aqui no Brasil, mas não foi pior ainda. Aí, por isso, eu fiquei muito triste com o trabalho de farmácia dentro do trabalho de farmácias de rede ou varejista em si, porque o farmacêutico ficava de lado completamente. É uma pena, né? É interessante você falar isso porque se discute muito aqui no Brasil possibilidades de ter ou não farmacêutico. É uma discussão muito longa e eu acho que você Sim. traz uma vivência, um exemplo, né, real interessante aqui pra gente. Eu não imaginava isso, tá bom? Não sabia disso. Eu tô até surpreso aqui. Eu tô tentando imaginar como. A cabeça tá aqui. E aí, Bueno,
teve essas experiências em farmácia, mas teve experiência em outras áreas também? Ou sua trajetória, Juju, ela é mais na farmácia mesmo? Não, na verdade, eu, quando comecei a trabalhar dentro da área farmacêutica, da indústria farmacêutica, comencé como subgerente, subgerente de uma farmácia de Benavides. Aí não precisava ser farmacêutica. Aí era só como gerente mesmo, como trabalhar em inventários, eh, em trabalhar com as pessoas, em fazer corte de caixa, até cobrar produtos. Ahí llegó una empresa que se llama Nadro, que es una empresa mayorista de productos de venta de medicamentos y perfumería. Y comencé como vendedora directa a trabajar como vendedora. Ahí como representante comercial o vendedora. Aí eu ia nas farmácias a pegar os pedidos dos farmacêuticos ou dos donos da farmácia, para que o seguinte dia chegassem os produtos de lá. Então, comecei a fazer isso. Depois, outra farmácia que já foi dentro da área de Grupo Walmart, viu e pensou, você tem experiência, tchalala, e falaram para mim que poderia ser muito boa, sobretudo por el pagamento, condições de trabalho, etc. E comecei a trabalhar aí na farmácia e tinha a possibilidade de ser gerente do supermercado, porque aí poderias aumentar e trabalhar mais. Só que quando comecei a fazer essa capacitação de gerente do supermercado, era trabalhar como responsável de farmácia. Eu tive no meu cargo foi perfumeria, foi linha de cajas, foi joyería, bisutería, etc. Eran 5 diferentes departamentos dentro do supermercado. Era muito trabalho. E o salário meu era igual. Eu trabalhava de 10 a 12 horas, sin horario, sin remuneración económica mayor, y era mucho más trabajo. Ahí llegó un amigo mío que era representante médico. El laboratorio se llama Sanfer, lá no México. E mostrou para mim as vantagens de ser representante médico, o salário, as condições, a possibilidade de interagir mais com o médico, de poder falar mais e poder aprender mais, né? E comecei minha carreira na indústria farmacêutica de laboratório farmacêutico, como representante. Só que o problema de lá é muito inestável. Ali os laboratórios farmacêuticos de lá no México são muito americanizados também. Por exemplo, eu trabalhei na AstraZeneca, comecei a trabalhar uma segunda de manhã cedo, acordei e já fui a iniciar as visitas médicas e recebi uma mensagem do meu chefe falando: o laboratório decidiu fechar as 5 linhas de medicamentos. E eu estava dentro dessas 5 linhas. E eu fiquei assim, sem emprego. De um momento para outro, fiquei sem emprego. E aí foi quando fui para a clínica psiquiátrica a hacer farmácia hospitalar. Olha, a psicologia apareceu de novo, né? Ela está me chamando. Tinha de aparecer. Por isso, eu tenho uma visão muito ampla da farmácia em si, em todos os sentidos, lá no México. Desde como faz a venda de um mayorista, de como produz, de como envia os produtos na farmácia, de como o medicamento chega na farmácia,
de como é tratado o medicamento ali, como as pessoas tratam o medicamento, como as pessoas tratam o paciente em si, de como o médico trata o paciente, de como o médico trata o medicamento, e ainda mais como em um hospital, e mais quando é um hospital psiquiátrico, como é tratado o paciente, como é trabalhado a farmácia hospitalar, que acho que é um pouquinho mais avançado agora. A farmácia hospitalar é assim, a, a, eh, tem tido um avanço melhor, mais voltado para o avanço daqui no Brasil. É um avanço já mais consciente do que é uma farmácia hospitalar para ficar perto do paciente e uma assistência farmacêutica mais acorde com a realidade e com o que deve de ser, né? Fantástico, fantástico. É porque você tem uma. Caminhou por trilhas diferentes, só que elas se entrelaçam, né? Todas elas se conectam. Incrível isso. Sim, Incrível, sim, incrível. sim. E Juju, na sua perspectiva ali, se a gente pegar você ainda no tempo de estudando químico, como que é o nome? Químico, fármaco, biólogo. Químico, fármaco, biológico. Você ainda nos corredores, nas salas de aula, carteira, professores, né? Você tinha alguma projeção para você? Você imaginava alguma coisa para você e aconteceu algo semelhante? De curioso, tem nesse flashback. E imaginar que é parar no Eu Brasil. nunca imaginei, Como é que você veio? eu não, Diga. quando estava estudando, eu nunca imaginei que iba a ficar numa farmácia. E que a farmácia ia ser para mim a parte mais importante. Eu, eu gostava de estudar, eu gostava do que estava conhecendo, aprendendo, mas eu só sabia que eu não queria ir para o lado clínico. Eu só sabia isso. Eu não sabia se ia a fazer pesquisa, hacer estudios de posgrado ou algo mais. Em si, a farmácia, como era, é muito pequena, a divulgação da farmácia dentro para um farmacêutico, aí não imaginava, não passava na minha cabeça de jeito nenhum que ia ficar na farmácia. Nunca imaginei. Nunca, 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 nunca. Porque, por isso, E como que aparece o Brasil nessa história? bom. É, conhecia um brasileiro lá no México. Ele estava de feiras, eh, tinha um casamento de amigos meus e ele foi convidado por outros amigos eh, que conheciam ele e que levaram ele na festa do casamento dos meus amigos como penetra. Aí a gente se conheceu. Isso já foi faz bastantes anos. Foi no 2014 a gente se conheceu. Aí, quando eu comecei a conhecer ele falou para mim, Florianópolis, Brasil. Eu nunca tinha saído do México. Eu não conhecia mais que México. Eu viajava muito. Sempre gostei de viajar e de conhecer e de aprender. Mas fora do México, nunca. Aí vi que o farmacêutico que tinha uma possibilidade maior em muitos sentidos. E eu fiquei curiosa. Na verdade, foi muita curiosidade que me deu. Aí eu falava para ele, eu consigo ir lá e morar lá, porque meu trabalho, ainda que fosse em uma clínica psiquiátrica dentro do governo, da prefeitura de São Luís Potosí, era um contrato, não era fixo. Eu tinha que fazer renovação do contrato. Aí eu pensei, não perco nada com ir e conhecer. Aí, no 2017, a gente ficou mais perto, 2016, mais ou menos. Aí me apaixonei por ele. Aí eu me demiti dentro
meu trabalho. Bueno, eles falaram para mim, se não dá certo, volta. Porque eu entrei no Brasil como turista. Então, falei para minha família toda, eu vou lá, vou ver como é que é, se gosto, se não gosto, se a gente se dá bem, porque o relacionamento com ele havia sido só pelas redes sociais, WhatsApp, conversas e tudo mais. Mas é muito diferente vivir, morar já com uma pessoa em si. E quando cheguei no Brasil foi lindo. Eu moro em Florianópolis. Na época, a gente morava no norte da ilha, lá por Cacupé, mais ou menos. Eu conheci, eu me apaixonei increíblemente por Florianópolis, pela comida. Eu gosto muito de comer, eu gosto muito de experimentar comida diferente e nova. Os brasileiros têm uma comida muito, muito, muito boa. E comecei todo o processo da minha residência aqui no Brasil para ficar já como residente permanente no Brasil. Nos casamos, a gente se casou e tudo mais. Tive a residência permanente e comecei todo o processo da homologação do meu diploma, que foi outra história mais complicada. E mais porque eu tenho entendido que eu sou a primeira estrangeira farmacêutica, pelo menos aqui na área de Florianópolis. Porque quando comecei a fazer todos os processos e procurar uma universidade que conseguisse fazer a homologação, porque não é toda a faculdade, as universidades que fazem homologação. Tem que ser uma universidade pública. No momento, a universidade aqui de Florianópolis, a UFSC, não fazia homologação do meu diploma. Então, tive que procurar fazer em algum lado mais perto. E foi Blumenau, aí na FURB. Aí juntei, nossa, foi uma caixa assim enorme de documentos, de todo lo que meu estudos lá no México, a faculdade completa, assim, todo o processo, todas as coisas que eu aprendi, porque eu me formei já faz tempo, né? Eu me formei em 1998. Eu já tenho alguns aninhos ali trabalhando. Experiência. Então, eu tive que trazer tudo de lá, pedir para meus pais, eu envia para mim todos os documentos, tudo mais, e passa para um processo de avaliação na FURB, para comparar os currículos das diferentes carreiras, sobre todo porque já faz muitos, 20 anos mais ou menos, de haver estudado. Tive que fazer em total 24 matérias novas. Foram 2 anos de estudo. Eu fiquei viajando de Blumenau para Florianópolis, ia e vinha. E foi na época, no primeiro ano estuve lá, no segundo ano foi na época da pandemia. Então, peguei a pandemia bem no meio da minha faculdade, porque eu sinto como se fosse uma nova faculdade. Foram 2 anos muito... E deixa eu aproveitar esse momento, então, porque é o seguinte: 20 anos depois você volta para a faculdade, de alguma forma. Já era farmacêutico experiente, mas ele tem. Como que é? Valeu, no final das contas, foi bom esse período? Como é que se tira de saldo dessa Foi época? ótimo, porque meu português era nulo. Aprender português, né? Eu não sabia falar nada de português.
Eu entendia essas as conversas com meu esposo agora. Tive que ajudar a estudar um pouco antes de vir a morar no Brasil, mas eu quando cheguei entendia mais ou menos, mas falar de fato, para falar foi difícil. As primeiras vezes é como que uhum. Só falava assim. Eh, quando fiz a primeira prova lá, que foi de química farmacêutica, a minha nota foi terrível, terrível. Eu fiquei, nossa, muito triste, porque até quando tu mudas de país, quando tu imaginas mudar de cidade, de país, nunca imaginas que coisas tão simples podem afetar de um jeito tão forte. Por exemplo, eu ainda tenho dificuldade com a escritura. Lá no México, não se escreve mais de forma cursiva. Aqui as pessoas escrevem assim. E eu, às vezes, no início, eu não entendia nada. Eu pedia, as minhas companheiras falavam para mim, posso te prestar minhas anotações e não sei o que mais. E assim como que ficava olhando e, que dice? Eu não entendo. Algo tão simples como escrever. A escrita é diferente. Mas aí tive que aprender. Eu não consigo escrever desse jeito, mas consigo entender quando a pessoa escreve. E o primeiro semestre foi puxado. Eu tive que fazer. Eu gravava as aulas com meu celular para depois lá no meu estar escutando e estudando para entender e aprender mais. A minha primeira prova escrita foi difícil. Ou simplesmente o jeito de como é feito a prova, o razonamento dos professores é muito diferente aqui que lá. Lá é muito mais simples, é muito mais direto. É, não é, pronto. Ou discursiva. As pessoas gostam de fazer prova com discursivas. E aqui não, era mais prático e mais confuso. É mais para pensar, fazem que a pessoa tenha esse puxado a pensar a resposta, ter mais lógica, fazer um pouquinho mais o cérebro trabalhar, entendeu? Mas aí, aos poucos, fui aprendendo, fui soltándome um pouquinho mais, porque deixar tudo, família, amigos, estilo de vida, tudo, é forte, mas porque meu processo foi bem puxado. Foi uma coisa tras outra, residência, estudos, porque eu já queria trabalhar o mais pronto possível. Eu queria começar a fazer coisas para mim e por mim. E fazer, por exemplo, o TCC, quando estava lá, eu não fiz TCC. Eu não tive que fazer, para fazer a formatura, não tive que fazer TCC. E foi difícil. Falar já em português, apresentar-me em português. Eu tinha muita vergonha de meu sotaque. Eu tinha muita vergonha de conseguir expressar minhas palavras. Sobretudo quando eu fico muito nervosa ou empolgada, aí se mistura o portunhol. Eu falo portunhol. Se mistura o cérebro, ainda, já com meus 47 anos, é mais difícil de aprender um idioma e falar mais. Aí, algo que eu gostei muito dos brasileiros é a empatia que tem os brasileiros. Os brasileiros são muito empáticos, são muito atenciosos, são muito compreensivos.
e mais com uma pessoa que não fala o português 100%. Os brasileiros se esforçam por te entender e porque eu ou tu entendas a eles. E te dizem sempre, o tempo todo, não tem problema, eu falo espanhol. E meu esposo falava, não falas espanhol, ela tem que se esforçar a falar português. E aos poucos, me fui soltando. Eu pensei assim, tenho sotaque, porque o português para um hispanofalante é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. O português é bem complicado, sobretudo pelos sons. Os sons português têm mais sons. Aí é complicado. E quando terminei a faculdade e comecei meu rumbo para fazer entrevistas e querer já trabalhar, eu ficava muito envergonhada. Eu ficava muito nervosa a que as pessoas não entendessem meu português. Não conseguissem entender y eso ficaba más nervosa y era como un ciclo vicioso no meu cerebro. No cérebro. Mas, Juju, assim, é claro, né? Hoje, você é nítido que você fala bem. Eu falei algumas coisas aqui rápidas. Você captou tudo. Então, é algo que você já venceu. Noto também, né? Imagino que você também no espanhol tem algumas coisas que você fala, puxa, uma palavra nova, um jeito novo, enfim, acho que a gente está aprendendo sempre e isso faz bem para a gente. Agora, pelo que eu captei, você não só teve o desafio de conseguir trazer o seu currículo de farmácia para cá e poder, uma expressão que eu uso, farmaceuticar, como se fosse um verbo Isso. de fazer o trabalho farmacêutico, né? Para você farmaceuticar no Brasil, você teve que passar por uma prova duríssima de ter que viajar para uma outra cidade, que no caso foi Blumenau, não é? Então tem que fazer Uhum. essa ponte. De uma dificuldade danada não só de compreender o idioma, mas também de ler. Então, às vezes, a pessoa tem o caderno da matéria. Tá bom, mas eu não consigo entender o que está escrito nesse caderno. Como é que eu vou estudar para esse negócio? Então, meu Deus, quantas vitórias, não é? Quantas provas também você superou em termos de vida, né? Em termos de farmacêutica e tal. Então, que incrível, parabéns demais. Né? Obrigada. Contatos são sempre muito ricos, são sempre maravilhosos. A sua generosidade de compartilhar esses detalhes, porque eu fiz a tradução para algumas coisas minhas, né? Falei, puxa, se eu pegar um Uhum. livro aqui, eu consigo ler. Aí eu pensei em você, puxa, talvez a Juju não conseguisse tão rápido. Aí me deu um certo. Oi, Inácio, lembra de agradecer mais, sabe? Então, puxa, obrigado por isso, né? Então, Bom, eu que passa agradeço. partindo e que tem um valor, né, muito grande, muito especial. Não, eu que agradeço. E olha, como que está a sua perspectiva hoje? Qual que é o próximo capítulo da Juju, agora em Santa Catarina, em Floripa, conhecida como a Terra da Magia? Eu estive aí esse Sim. mês, está em julho, eu estive esse mês. É uma cidade que eu particularmente gosto muito. Você já nesses 7 anos, 7 para 8 anos, 7. no Rio, né? 7 anos. Como é que é aí, talvez, os seus próximos 3, 5 anos? Você quer continuar na farmácia? Como é que está a sua perspectiva? E como que é a ponte com o México? Você ainda vai para o México? Os familiares que ficaram lá, amigos? Como que é esse contato de vocês? Ok. Assim, eh, como te falo, foi difícil para mim no início das entrevistas. Eu cheguei a um ponto de falar, eu quero trabalhar. Eu quero começar porque ficar com a pandemia, ficar em casa e tudo mais, foi bom. Eu já me sinto mais à vontade, com mais conhecimento de como é que o brasileiro vive. Porque tem que ter o jeito brasileiro. Tem que conhecer como que as pessoas fazem para viver. E
como que a farmácia está envolta. Mas uma coisa que eu sempre tive é não ficar fechada nos meus conhecimentos a uma coisa. Eu aprendi que tenho que estar aberta para as oportunidades e o conhecimento, porque nunca imaginas a possibilidade das coisas se tu te fechas. Por exemplo, eu tenho a oportunidade de falar com Ignacio. Aí eu agora estou aproveitando a ter a oportunidade de falar mais, de sentir-me mais segura, por exemplo, de poder compartilhar minha experiência, de fazer que uma outra pessoa, outro farmacêutico, diga ou pense, que legal, eu tenho essa oportunidade de poder trabalhar na farmácia, trabalhando como farmacêutica. Sim. Então, quando comecei a ter essas entrevistas, eu fiquei triste, não posso negar, que porque as empresas não me ligavam mais, ou tinha entrevista, mas depois seu currículo não seguiu na seguinte fase. Eu fiquei triste, na verdade, eu fiquei muito, muito triste. E eu tive que fazer repensar que ia ser eu para poder ter essa segurança e trabalhar com minhas coisas, não ficar só em casa. Comecei a fazer bolos, aprender a fazer bolos, comecei a fazer tortillas. Agora eu posso pensar, tive que fazer um esforço porque as pessoas amam tortillas e as tortillas podem ser de vários tipos. E eu me esmerei para fazer tortillas de farinha de trigo. Hoje posso falar, eu já sei fazer tortillas de trigo. Talvez eu comece a vender, talvez não, mas é um ponto. Eu não sei que aconteça o dia de amanhã. Se hoje, por exemplo, agora, hoje, amanhã cedo, que tive a oportunidade de poder assinar meu primeiro contrato como representante comercial na Lab, quando vi a proposta, um medicamento novo, super novo, com CBD, é um medicamento que está iniciando no Brasil, que as pessoas têm que conhecer, que eu acredito, que eu gosto disso, porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem o produto, e tem muitas coisas, não sei como se fala, que não são certas, que está viciado a imagem do produto da cannabis. E mais porque é uma tecnologia de nanotecnologia. Aí eu falei para meu esposo, esta é essa oportunidade, é o que eu faço? E olhou para mim, falou, me perguntas o que eu faço? Que tu vas a fazer? Le digo, não, eu vou fazer, eu vou tentar, porque vou conhecer médicos, dentistas, pessoas, para poder dar esse conhecimento. O mais importante é poder compartir o conhecimento, seja em uma farmácia, como farmacêutica, como assistente dentro da assistência farmacêutica, seja em uma clínica, como farmácia hospitalar, seja como qualquer pessoa. As pessoas precisam de aprender coisas, as pessoas precisam de conhecimento, precisam de compartilhar todo o que a pessoa pode compartilhar. Porque talvez amanhã eu abra minha empresa de tortillas. Eu não sei. Ainda tenho 47 anos, que muitas pessoas dizem, já não é tempo de estudar. Uma coisa que eu tive que entender quando entrei na FURB, eu tinha 40 anos quando comecei a estudar. 20 anos depois, o cérebro não é igual, o jeito não é igual. E começar uma carreira nova, de certa maneira, para mim era nova, porque eram muitos conhecimentos que eu não sabia, não conhecia.
Eh, ahí tive que aprenderme a soltar y dejar y aprender. Se dá certo com o lugar, que legal. Se dá certo com outra empresa, que legal. Se amanhã acontecer algo comigo, eu vou ser feliz. Eu sou feliz. Porque eu vivi o que eu queria viver. Com todos os problemas, com todos os incidentes que tem na vida, boas e mas, mas aprendes muito da vida e das coisas. Por isso, se me perguntas como me imagino eu dentro de 5 anos, seria isso, seguir compartilhando com as pessoas meu conhecimento, minhas vivências e aprender das pessoas seus conhecimentos e suas vivências. É assim como se vive. Para mim. Incrível, incrível. João, você está trazendo para a gente aqui muito mais do que uma aula de vivência farmacêutica, mas muita sabedoria de vida, né? Sabedoria de conseguir lidar com costumes diferentes, com cultura diferente, inventar sobre tudo, né? Está me agradecendo muito, viu? Foi muito especial. É impressionante como que o tempo passa. A gente rápido, eu olhei agora pro relógio e falei, meu Deus, é provável que quem está ouvindo a gente também pense assim, meu Deus, será que já, né? Preciso fazer alguma coisa. Eu gosto de conversar. Quero te agradecer muito, assim, por abrir as portas da sua história e permitir com que a gente entenda tanto. Parabenizar pelas convicção plena disso, de que não foram só essas vitórias, tem muito mais vitórias. Essas foram as vitórias que coube em uma horinha aqui, não é? Mas deu para pegar um pouco da dimensão de algumas coisas que você passou, então isso faz eu admirar ainda mais você. Aproveitar e mandar um abraço carinhoso, né, para o Jorge Gansel, que é um amigo do peito, assim, uma pessoa iluminada, e que me apresentou até você. Eu falei, cara, que história incrível e tal. Eu falei com ele assim, será que se eu convidar ela para a gente gravar, será que ela aceita, né? E não, pô, Maria dela, Lembra, oh, muitas graças. lembra que nossa palavra, o nosso dito mais comum é mi casa é sua casa. Minha casa é sua casa. Eu, a, eh, fica a imitação de chegar aqui, não tem problema. Se quiser experimentar um pouquinho de comida mexicana brasileira, As tortilhas de uma tortilha, farmacêutica. cochinita, Ah, meu Deus do céu. então fica à vontade. Eu quero muito conhecer personalmente você e ficar essa conversa, não só nessa conversa, sino Tenho lo que a vida é. isso. A gente já estará junto aí em Floripa ou aqui em São Paulo, em qualquer outro canto do nosso Beleza. mundo. Não vou nem falar Brasil, né? Porque vai que, sei lá, né? Algum evento no México, vai saber. Maria, de verdade, tá? Muito obrigado de coração. Parabéns demais pela sua jornada. A gente grava isso aqui com muito carinho dentro de um núcleo chamado Academia do Farmacêutico para justamente trazer histórias de superação, de vitória. Cada um na sua vida tem ali os seus desafios, às vezes parecem maiores, menores, enfim, cada um Uhum. cabe do seu, e cada elemento que você trouxe, cada frase que você trouxe, pelo menos para mim, me acendeu muitas ideias, muitos insights e muito também essa coisa de agradecer, sobretudo de coisas que às vezes para a gente já está fácil e, sabe, e valorizar, não é? Então, muito obrigado de coração. Hoje Eu te começa um agradeço. novo ciclo para você. Então, calhou da nossa gravação ser no dia de hoje. Muito Perfeito. sucesso, sabe? Eu Muito sou apaixonado por tecnologia, sabe? Eu adoro. Quando você me falou, fiquei super feliz, muito feliz, obrigada. né? E obrigado por compartilhar.
Né? Só Não, eu que agradeço. na frente, tá bom? Perfeito. Um beijo Muito, enorme. muito, muito obrigada. No México, quando se cumprimenta com beijo, com mão, com abraço. Como que é no México? Com abraço e beijo. Abraço e beijo. Pacote completo. Então, um grande beijo para você, um forte abraço. Igualmente. Até já.